Olá, seja muito bem-vindo a esse evento que antecede a segunda oficina de recursos de multas e julgamentos de trânsito aqui do nosso site nablitz.com. Meu nome é Paulo André Cirino e nessa semana e na próxima nós estaremos publicando vídeos importantíssimos falando sobre temas que estão intimamente ligados ao processo administrativo de trânsito. Temas que você que trabalha com o processo, ou você que já pensou algumas vezes em trabalhar com isso, mas sempre deixa para outro momento, fala assim, eu não vou mexer com isso agora, eu não tenho tempo para estudar isso agora, você também, esse é o seu momento, essa é a sua oportunidade de ter contato com temas importantes, temas atuais, temas relevantes, que vão fazer a diferença na sua vida e que com certeza vão abrir os horizontes dessa importantíssima fonte de renda, de trabalho e de justiça para você, para a sociedade, para a sua família também. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre as defesas ou os recursos que nós vemos no processo administrativo de trânsito. Bom, para começar, quando a gente utiliza o termo recursos de multa de trânsito, a gente fala de uma maneira bem genérica. Por quê? Porque recurso em si, você sabe muito bem, ele se dá depois que você tem um julgamento anterior. Então tem um julgamento, por exemplo, de indeferimento de alguma coisa. E desse julgamento, desse resultado, eu vou fazer um recurso. Então veja, o recurso ele vem a ser um segundo momento. Mas quando a gente fala recursos de multa, a gente está falando de uma forma genérica e de uma forma bem ampla, ok? E é nisso que nós vamos focar nessa aula com você. Bom, para começar, nós vamos falar então da primeira forma de defesa que você vai ter no processo administrativo de trânsito. É a forma de defesa mais importante, é a porta de entrada que você tem no processo. Ela se dá logo depois aqui da infração de trânsito. Então eu tenho infração de trânsito, aconteceu. Depois, quando vai abrir o processo, quando vai abrir a possibilidade do contraditório para a defesa, isso não se dá, tecnicamente, por um recurso. Vai se dar por uma defesa. Lembra da diferença que eu fiz com você? Pois é, agora vem a defesa. Essa defesa, ela vai possibilitar, então, o contraditório e a ampla defesa, logo depois de uma tal de NA, notificação de autuação. Isso é claro, eu estou dizendo, se não teve a assinatura no auto de infração, se o condutor era ao mesmo tempo condutor e proprietário do veículo e naquele auto não tinha um prazo para defesa. Fora dessas situações, você vai ter a notificação de autuação, que vai possibilitar essa defesa. Veja, eu não estou me defendendo de uma multa. Não tem multa nesse caso. Como assim, André, não tem multa? Eu fui multado? Não. Nesse caso, eu fui autuado. Multa é uma pena. E pena só pode ser imposta depois do contraditório. Não é isso? Pois nós estamos no Estado democrático de direito. Não tem como punir você sem te dar o direito de defesa. Logo, se a multa é uma penalidade, e é mesmo, ela só pode ser imposta depois que eu ouço o, entre aspas, infrator. Aquela pessoa a quem está sendo imputada o cometimento de uma infração, percebe? Então eu tenho aqui, não tenho uma multa, mas sim a defesa que se dá depois da notificação de autuação, e essa defesa vai ser contra o auto de infração de trânsito. Ali eu vou falar sobre os seus aspectos formais, materiais, procedimento do agente de trânsito, uma série de coisas. Falo agora, percebe? É isso daqui que se faz na defesa. Bom, André, mas esses requisitos que você citou, importantes, eu não sei, eu nunca ouvi falar, tem diferença de um para o outro, como é que funciona isso? Calma, isso você vai ver comigo lá na oficina de recursos de multa, ok? Se você não fez inscrição, faça a sua inscrição agora. Dá uma pausa aqui nesse vídeo e se inscreve para você não esquecer. Lá nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais, muito prático, profundo, para que você possa, no mesmo dia, implementar em um processo. Então aqui a gente só vai fazer essa parte aqui do esquenta, ok? Porque o pesado mesmo, informações que você vai colocar no processo de imediato, tá lá na oficina de recursos de multa, tá bom? Aqui eu quero te apresentar esses termos. Tudo bem? Vem cá. Tudo bem, Paulo André?
E quando eu faço essa defesa da INA, né, ou melhor, essa defesa do auto de infração, que se dá através da notificação de autuação, você está falando de uma multa, não é? Exato. Mas, Paulo André, peraí, eu já fiz uma defesa que foi lá para a defesa prévia e era suspensão, e era uma cassação. E aí? Calma. Aí, o princípio é o mesmo. Só que nesse caso, eu não estou falando de uma infração específica. Ou melhor, não estou falando do primeiro momento da infração. Eu já estou falando de outro processo. E é o processo de suspensão, ou, se for o caso, de cassação. Mas o princípio é o mesmo. O que é? Nesse caso aqui é o Detran que vai abrir esse processo, necessariamente, e ele fala bem assim: estou abrindo um processo de suspensão e cassação. Você não está suspenso, você não está cassado. Quer se defender? Está aqui o seu momento. Veja, defender. Defesa, primeiro momento, agora no processo de suspensão e cassação. Da mesma forma que eu não estava aqui multado, aqui eu não estou cassado, aqui eu não estou suspenso. Você só tem um processo sendo iniciado. Ele te chama e fala: ei, vamos inaugurar o contraditório para a defesa nesse momento, e é com você. Tudo bem? Tranquilo? Tá fácil? Beleza, vem comigo. Agora, se eu tenho um julgamento dessa defesa da multa ou da defesa da suspensão e cassação, tem um julgamento ali, e aí o que aconteceu? Foi indeferido. Olha só, foi indeferido. E agora o que vai acontecer? Acabou, vou ter que pagar a multa, vou ser bloqueado. Calma, nesse momento aqui, abre a outra possibilidade. Nós vamos ter algo chamado NP, que é a notificação de penalidade. Ela fala bem assim: olha, você fez uma defesa aqui, o Detran, DR, DENIT, Polícia Rodoviária Federal, município, quem quer que seja, entendeu que você não tinha razão. Eles entenderam o seguinte: olha, olhei, analisei, falei das argumentações dele aqui e nenhuma me convenceu, no sentido de que estaria errado, então eu vou indeferir. E se ele quiser, que ele recorra, não tem problema. Aí eu saio um pouco da questão do contraditório e entro na ampla defesa. Quando você ouve contraditório, ouve também ampla defesa, né? Sempre é assim, né? Parece que é uma coisa só, mas não é. Então, vem a NP e a possibilidade de recurso. Para quem que vai isso aqui? Para a Jari, ou Jari, depende, né? Cada parte do nosso país fala de um jeito diferente, não tem problema. No final é a mesma coisa. Eu particularmente chamo de Jari, Jari, né? Não tem problema. Então, eu estou lá na Jari e mando o meu recurso para lá. Olha só que interessante. Mandei um recurso. É a segunda forma, então, é a segunda forma de defesa amplamente entendido. Tá bom? Então, estou aqui, ó. Mandei para a Jari esse recurso. E o que vai ter nesse recurso? Aqui tem mais uns detalhes que eu te convido para olhar lá na nossa oficina, ok? A gente vai olhar requisitos, o que pode falar, o que não pode falar, o que é interessante, tudo isso vai estar lá na nossa oficina também. Mas veja, aqui eu já tenho uma segunda forma de defesa, que é o meu recurso. Claro que se a Jari negar provimento, atenção, Jari não julga, não indefere e nem defere. Ela nega provimento ou dá provimento, porque é recurso. Cuidado com essa terminologia, tá bom? Então, se a Jari, por exemplo, negar provimento, eu vou poder fazer um novo recurso, ok? Um novo recurso ao tal do CETRAN. Claro que eu estou falando na esfera estadual, não é verdade? Sabemos que CETRAN estadual não é federal, é outra história, ok? Muita calma. Então, ó, defesa 1, recurso 1, recurso 2. Mandei para o CETRAN e faço recurso e vou falar e vou questionar e por aí vai, sem problema nenhum, tudo dentro da lei, das resoluções também do CONTRAN. Agora, muitas pessoas pensam que acabou por aqui. Pensam que, faço uma defesa, um recurso não deu, vou para o Poder Judiciário e tal. Não é bem assim. Olha só o que você pode fazer também. Implicitamente, existe uma tal de
reconsideração. A reconsideração também é uma forma de, bem aspas aí, ok? Para a gente entender tranquilo, é uma forma também de defesa. E por que ela também é uma forma de defesa? Ora, porque quando eu estou no processo, defendendo alguém, representando alguém, eu posso muito bem utilizar esse mecanismo aqui para falar para o julgador o seguinte: olha, tem uma situação aqui que não foi devidamente analisada. Tem uma situação, tem um documento, tem uma testemunha, tem uma declaração, tem alguma coisa aqui que você não deu a devida importância. E se você o fizer, você com certeza vai mudar o seu posicionamento. E é por isso que eu vou utilizar nesse caso o pedido de reconsideração. Agora, eu falei para você que ele é tipo um pedido implícito, né? Por quê? Porque quando eu faço um recurso, quando eu estou utilizando ele no recurso, a autoridade que imputou ou que aplicou a pena, ela vai poder, mesmo que eu não tenha pedido, analisar aí o meu recurso e, querendo ela, achando que cabe, ela vai poder fazer aí a reconsideração, ok? É isso que está previsto aí no artigo 56, parágrafo 1º da Lei 9784, que a gente vai utilizar por analogia, ok? Dá uma olhada, viu? Olha só o que está escrito no artigo 56, parágrafo 1º da Lei 9784. Fala o seguinte: o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, ou seja, na verdade, quando eu faço um recurso pela lei, ok? Pela lei que trata do processo administrativo federal, eu deveria fazer esse recurso dirigido à autoridade de trânsito. Se eu estou fazendo recurso a Jari, eu deveria fazer também ele endereçado ao presidente da Jari, se eu estou mandando ele para o CETRAN. Tecnicamente deveria ter sido feito desse jeito, mas nós sabemos que não é assim que funciona e não tem problema nenhum. Só que eu quero te mostrar é a segunda parte disso aqui, voltada a essa questão da reconsideração implícita, mais ou menos. Olha, a decisão a qual se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, ou seja, ele faz a decisão, eu faço um recurso, ele recebe e fala: calma, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, porque eu não quero ser chamado de doido ou de burro aí por pessoal aí para cima. Se eu estiver errado, eu vou reconsiderar isso daqui. Eu não quero que isso saia daqui. Deveria acontecer desse jeito, percebe? Mas a gente sabe que não acontece e não tem problema nenhum também para essa aula. 5 dias encaminhará a autoridade superior, ou seja, eu recebo aqui o recurso, vai para a autoridade 1, por exemplo. Ela pode fazer a análise de reconsideração, mesmo que ninguém peça. E aí, ou ela manda, por exemplo, para Jari, né? Mandaria para Jari, ou ela faria a reconsideração. Percebeu? Ela vai ter que adotar um desses dois caminhos aí. Em tese, esse seria a melhor forma do processo administrativo andar. E aí a gente teria muitos processos, tá, equivocados, errados, que seriam anulados aí, as decisões anuladas pela autoridade aqui atrás, quando ela faz um juízo de retratação, de reconsideração. Deu para entender? Ótimo. Então, eu posso fazer o pedido de reconsideração de uma forma autônoma, ou ele caberia de uma forma implícita, entre aspas, aí, do meu recurso. Tudo bem? Vamos agora para a nossa quarta forma de recurso, entre aspas, nesse caso. É o pedido de revisão. Pedido de revisão, Paulo André? Exatamente. Nós vamos utilizar aqui também os ditames da Lei 9784, essa que eu acabei de falar para você, para a gente analisar como que isso pode acontecer. Qual a diferença do pedido de revisão para o recurso, por exemplo? O recurso está previsto na escala, aspas, hierárquica para você utilizar. O pedido de revisão não. O recurso ele tem um prazo determinado para ser utilizado. O pedido de revisão, não necessariamente. Ele pode ter ali até um prazo final, prescricional, mas em regra não terá prazo. Eu poderia utilizar ele a qualquer tempo. Paulo André, como é que eu vou utilizar isso a qualquer tempo? Então você está acabando com o sistema recursal? Não estou fazendo isso. Mas o que eu estou fazendo
é abrindo uma possibilidade de que a qualquer tempo você que é advogado, você que é defensor, descubra ou tenha em mãos um documento ou uma circunstância relevante para alterar o resultado de um julgamento. Você poderá fazer isso não por revisão, não por reconsideração, nem por recurso, muito menos por defesa. Você vai utilizar a revisão. Paulo André, onde é que está previsto esse negócio de revisão aí? Que eu fiquei animado. Eu quero saber como é que eu uso isso daí. Vamos lá. Você vai olhar comigo agora o artigo 65 dessa lei 9784 também. Artigo 65 aí para você agora. Artigo 65 fala para você o seguinte, olha, os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, vou marcar aqui, poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício. Quando? Olha o pressuposto aqui, anote aí o pressuposto. Quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Paulo André, isso não está ligado diretamente ao trânsito? Claro que não. Sabe o que você está fazendo? Você está inovando na argumentação. Você está sendo uma pessoa que pega os institutos jurídicos e adequa e faz ali uma junção justa e legal também. E legal, não confunda. Também, dessa forma, quando eu pego esse dispositivo que está disposto no artigo 65 da lei 9784 e eu falo, peraí um pouco, lá na lei geral do processo diz que se tiver alguma situação, algum fato novo, ou uma circunstância que por ela, somente por ela, já consiga demonstrar que aquela sanção não é a mais adequada, ou não deveria ter sido aplicada, eu posso pedir uma revisão. Exatamente. André, não estou conseguindo visualizar isso. Vem comigo aqui. Imagina só. Uma notificação, uma autuação, uma multa. Ok? Uma multa. E aquela multa teve processo administrativo, foi julgado, tudo certo, foi indeferido. Tempos depois, é determinado por algum tribunal, é determinado pelo STJ, pelo STF, para alguém de uma força cogente tamanha, que aquela autuação feita naquele local é indevida, o agente era incompetente, tinha alguma nulidade patente. E agora, depois que o seu processo já foi julgado, já acabou, tem essa decisão, fala assim, nunca deveria ter tido um auto sequer. Por quê? Porque a pessoa, ou o agente, o órgão, não era competente. Nunca foi. Então, opa, pera aí um pouco, vou pegar essa informação, vou utilizar o artigo 65 da lei 9784 e vou fazer um pedido de quê? De revisão. E falo, órgão de trânsito, anula, faz o favor, volta atrás, tira os pontos, devolve o dinheiro da multa, não tira a suspensão, o que quer que seja, porque existe agora um fato novo. Percebe? Existe um fato novo. Ah, mas já tem 2 anos. Não interessa. Isto aí não interessa. Sabe por quê? Eu posso fazer isso a qualquer tempo. E aí você tem então mais do que essa possibilidade de recursos de multa. Eu te mostro aqui pelo menos 4 possibilidades de defesa, lato sensu, no processo administrativo de trânsito. Muitos advogados, uma maioria absolutamente esmagadora, não conhece nada além do recurso que se dá à Jari. Nada além disso. O que nós queremos fazer aqui é cada vez mais profissionalizar o direito de trânsito. Acabar com essa história de que não adianta recorrer administrativamente, porque a administração pública ela mesmo julga o que ela mesmo fez. Isso não é verdade. Eu falo isso na visão que eu posso falar para você que eu tenho, que é uma visão 360, tanto de quem é parte da administração pública, quanto de quem é advogado. Então, eu afirmo para você, isso é uma falácia. É uma falácia. E de outro lado, afirmo também para você, é o momento
é o momento da profissionalização, de levar cada vez mais a sério o trabalho que nós fazemos. O advogado, o defensor, o agente público, a autoridade de trânsito, todo esse sistema tem que ser levado cada vez mais a sério. E ele vai ser levado a sério quando pessoas como você entrar nesse movimento, que é o de profissionalização do direito de trânsito. Assim como é profissional o direito penal, civil, tributário, previdenciário, trabalhista, tantos outros, chegou também a hora do direito de trânsito. Chega de ser amador. Esse é o momento de pedir de uma forma correta e exigir uma resposta certeira. Caso contrário, nós teremos meios de pedir a anulação e a responsabilização de agentes que, se existirem ainda hoje, agentes que não levam a sério e só estão lá para ganhar algum benefício. Essa foi a aula de hoje. Espero você na próxima aula do pré-evento que nós estamos fazendo, que é o pré-evento da oficina de recursos de multas. Se você não se inscreveu ainda para a nossa oficina, inscreva-se. Vai ser um evento absolutamente fenomenal e bem maior do que a última edição, que já foi estupenda. Um grande abraço, eu vejo você na nossa próxima aula.